Agora a gente muda de assunto, a gente volta nossas atenções para um tema que está dominando Brasília. O Supremo Tribunal Federal abriu um novo inquérito contra Jair Bolsonaro por divulgação de dados sigilosos. O presidente divulgou essa informação nas redes sociais, colocando um link para um inquérito da polícia que era sigiloso dentro do Tribunal Eleitoral. Esse inquérito apura invasão nos sistemas de informática dessa corte. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende... isso na internet. Eita, o meu celular falando sozinho. Desculpa, gente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, não é o único inquérito do presidente Bolsonaro no Supremo, né, Roberta Russo, que é onde correm inquéritos para essas pessoas que têm foro privilegiado por cargos que ocupam no governo. É o quarto inquérito do presidente na Suprema Corte, Carla, e a gente separou uma tela aqui para mostrar, então, as ações que Bolsonaro responde. Primeira de todas aqui, interferência na Polícia Federal, a suposta interferência do presidente na Polícia Federal, esse caso que foi aberto pela PGR após acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. No mês passado, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou o inquérito por mais 90 dias. E aí o julgamento deve ser retomado em setembro nesse caso. Agora a gente vai para o segundo inquérito de prevaricação no caso Covaxin. A denúncia diz o seguinte, que o presidente Bolsonaro não tomou as medidas adequadas diante da denúncia do deputado Luiz Miranda sobre o possível esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Aí a gente vai para o terceiro inquérito de notícias falsas sobre urnas e processo eleitoral. O presidente foi incluído nessa ação por causa das apurações sem provas de fraudes em eleições passadas e contra as urnas eletrônicas. Ele vem falando sobre isso várias vezes, sem apresentar nenhuma prova de fraude nas últimas eleições. E o inquérito de agora, que a Carla citou, vazamento de dados, inquérito sigiloso, que a gente estava falando do Tribunal Superior Eleitoral. Essa ação não tem número porque ainda não foi autuada como inquérito. Carla. Roberta, a gente teve também uma fala do presidente Bolsonaro sobre essa nova denúncia, né? Exatamente. Ele disse que só não tem cópia do inquérito quem não quer. Vamos ver então essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o inquérito. Com essa adesão da Jane Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Ou acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas. É apenas aí uma suposição. Que a história que chega pra gente era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. Vou chamar o Gustavo Uribe para falar com a gente, porque temos então aí o quarto inquérito já aberto no Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. Que é isso? É uma espécie de aviso do Supremo ao presidente? Carla, é um tiro para o alto nas palavras de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Um tiro para o alto para que o presidente Jair Bolsonaro saiba que ele tem de mudar de postura, que ele não pode mais fazer críticas públicas a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Houve uma conversa em julho entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E naquela conversa, Luiz Fux chegou a pedir ao presidente que ele não fizesse mais críticas públicas a Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro deu de ombros e continuou a fazer críticas que ele tem feito nesta semana ainda, depois de Luiz Fux ter desmarcado aquele encontro dos chefes dos poderes. E não só críticas, como ofensas. Ofensas também em relação a Luiz Roberto Barroso e em relação a Alexandre de Moraes. Disse, inclusive, que a hora dele chegaria, o que foi interpretado no Supremo Tribunal Federal como uma espécie de ameaça. É por isso, Carla, que agora alguns integrantes do Palácio do Planalto têm tentado colocar panos quentes. Por exemplo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, marcou um encontro para a próxima quarta-feira com Luiz Fux. E a tentativa desse encontro é explicar a Luiz Fux que o presidente tem o discurso político dele, em um momento em que ele precisa fidelizar o apoio daqueles 20% a 30% eleitores que seguem o presidente. Mas, pelo que eu apurei, Luiz Fux explicará que, enquanto o presidente não mudar de postura,
não haverá possibilidade de um diálogo saudável entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, são avisos que a Suprema Corte tem dado ao presidente. A operação de hoje, que acabou resultando na prisão temporária de Roberto Jefferson, é um outro aviso. Agora cabe ao presidente fazer uma escolha, se ele continua com este clima belicoso em relação ao Supremo Tribunal Federal ou ele ameniza o tom para tentar reconstruir esse diálogo.